Olá, meus amigos. Nessa quarta-feira, o maior destaque é a Copa do Brasil e grandes jogos vão rolar nessa quarta-feira nos jogos de ida pelos 16avos dessa competição. A gente vai falar também sobre a segunda rodada, né, o jogo da volta da segunda rodada da Liga dos Campeões e, obviamente, montar os nossos jogos complementares. Mas olha só, Flamengo e Palmeiras, Atlético Paranaense e Bragantino, CRB e Galo, Atlético Goianiense, Vasco e Corinthians e Grêmio. Grandes jogos que a gente vai tentar fazer, obviamente, nosso planejamento da melhor maneira possível. Meu nome é Theo Borges, esse é o Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube, e eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento para essa quarta-feira, dia 31 de julho. Olha, juro para vocês, achei que o mês de julho não ia terminar mais, hein? Último dia do mês de julho. Com o foco praticamente total para a Copa do Brasil, vamos começar com Atlético Paranaense e Bragantino. Vamos utilizar dados do Campeonato Brasileiro, já que são equipes que se enfrentam, né? O nível de enfrentamento também é muito parecido. Tirando o CRB, que é um time da segunda divisão, nós temos um nível de enfrentamento muito parecido e a gente pode tirar um bom proveito disso, tá? O Atlético Paranaense é favorito em casa com uma cotação de 1,91. Vamos lembrar que esse é um confronto ida e volta. Então, assim como eu mencionei ontem, eu não sei se você concorda com essa minha opinião, né? Mas eu acredito que a equipe visitante, a única coisa que ela não pode fazer é jogar de maneira assim muito ruim. Jogar péssimo, né? Fazer um jogo terrível, jogar muito, muito fraco. Se ela fizer um jogo mediano, ela não vai ser desclassificada no primeiro confronto, né? Quando eu digo desclassificado, seria, por exemplo, chegar aqui e tomar 3 gols do Atlético Paranaense, ou 3-1, um 4-2, um 2-0. Não desclassifica, mas você dá ali uns 3 ou 4 passos para trás em relação à classificação, mesmo decidindo dentro de casa. Uma equipe que decide em casa, quando ela vai jogar na casa do adversário, o que ela busca? Pô, se for para perder, no máximo por um gol de diferença. Se der para empatar, perfeito. Se der para ganhar, então, maravilhoso, né? Esse é o cenário que a gente tem na Copa do Brasil. E com isso, a gente mensura também a expectativa em relação a gols. Eu sou um cara que adoro trabalhar gols, mas quando eu olho para essas fases da Copa do Brasil, eu sempre tenho o pé no chão. Por quê? Porque eu tenho uma equipe fora de casa que, mesmo em caso de revés de 1-0, contra, obviamente, a sua, entre aspas, posição, não tem necessidade dele se expor. Então, às vezes, uma equipe que está compacta toma o primeiro gol e se mantém compacto. Ela não sai para o jogo, porque ela sabe que ela só precisa de um gol no jogo da volta para poder empatar o confronto, né? O 0-0 não faz o jogo abrir. 1-0 para o time mandante também não faz o jogo abrir porque o visitante não saiu, né? Então é muito comum nesses confrontos a gente ver uma equipe mais postada e uma outra equipe mais propositivo. Acredito que é o caso do Atlético Paranaense aqui contra o Bragantino. O Bragantino é uma equipe que passou na classificação da Sul-Americana, nos playoffs, passou na segunda colocação, pegou nos playoffs o Barcelona de Guayaquil e conseguiu a classificação. É o melhor dos mundos a Sul-Americana? Não. O melhor dos mundos financeiramente é a Libertadores. Mas o Bragantino é uma equipe que tem chegado com frequência, né, a finais de Sul-Americana, a fases mais avançadas da competição, e isso vai colocando também dinheiro no cofre do clube. Indo para as oitavas de final, o Bragantino já garante mais um pouquinho de dinheiro, mas claro, o grande foco financeiro no ano é você chegar cada vez mais longe na competição que mais paga, que obviamente é a Copa do Brasil. Então, o Bragantino não vem nesse jogo, na minha opinião, para se expor igual um maluco, até porque o Bragantino vem um pouco cobrado por conta dessa derrota contra o Fluminense em casa, né? Então o Bragantino acho que vai fazer um jogo um pouco mais contido e, se possível, buscar o contra-ataque. O Atlético Paranaense, jogando em casa, sabe que se deixar para o confronto da volta pode ficar difícil, é muito difícil vencer o Bragantino no estádio dele. Então, provavelmente o Atlético Paranaense vai tentar pelo menos levar uma vantagem mínima para São Paulo e a gente deve ter um time tentando propor mais o jogo. E com isso a gente vai fazer a nossa análise, também tentando entender o estilo de jogo da equipe do Bragantino quando joga fora de casa. Vamos falar de números. Nosso PDF de apoio, se você não tem acesso ao PDF, é só se tornar membro do canal. O Atlético Paranaense dentro de casa, no Campeonato Brasileiro, pelo menos, ele vem vacilando. Eu acho que vacilando é um termo interessante, né? Porque são 4 jogos sem vitória, 2 empates e 2 derrotas. Vamos ver contra quem foram esses jogos problemáticos do CAP? Tirando o Ipiranga na Copa do Brasil, tirando o Cerro Porteño na Sul-Americana, as 2 derrotas foram contra São Paulo e Bahia. São Paulo teve um erro gravíssimo, se eu não me engano, do Thiago Heleno, e
contra o Bahia. Contra o Ipiranga e o Cerro Porteño, eu vou desconsiderar que são outras competições. Tá? O Atlético Paranaense sofreu mais do que um gol e marcou o seu gol, mas perdeu. Então foi um vacilo. Tá? O Bragantino vinha numa sequência muito boa, o Atlético Paranaense. Tá? Depois disso aí, meio que ladeira abaixo no Brasileiro. O Bragantino venceu apenas uma partida no Brasileirão, fora de casa. Se não me falha a memória, foi contra o Grêmio. O Grêmio está com esse problema ainda do mando de campo. O time não tem iniciativa para sair na frente do placar, totalmente diferente do que era na temporada passada. Tem facilidade para marcar gol, né? Ou seja, vem marcando com frequência, mas não é uma quantidade absurda de gols, é uma média de um gol por jogo, né? E ficou sem sofrer gol em pouquíssimos jogos, ou seja, tem uma defesa mais vazada, toma mais gol do que marca. O Atlético Paranaense tem um pouco mais de iniciativa, tem um ataque sólido, marcou em todos os jogos em casa, mesmo quando perdeu, mas também tem sofrido uma quantidade de gols, uma média de um gol por jogo. Então, é uma equipe que, principalmente nos últimos jogos, sofreu bem mais gols do que o esperado. Tem um aproveitamento melhor em relação a finalizações, mas no comparativo de aproveitamento de finalizações, um pouquinho melhor só do que o Bragantino. Primeiro tempo, mais vitórias, menos derrotas, porém número de gols marcados e sofridos parecidíssimo. Segundo tempo, número de gols marcados e sofridos muito parecido, número de derrotas e vitórias também muito parecido, tá? Então a gente vê que o fator favoritismo do mercado é justamente pelo fator casa e provavelmente pelo comportamento mais seguro do adversário do Bragantino. Acho justo esse favoritismo? Acho justo. Abraçaria essa cotação do Atlético Paranaense? Não, não abraçaria. Vem de 4 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, 2 derrotas consecutivas, tomou gol nos últimos jogos, para o Cerro Porteño também tomou gol e, sinceramente, não me abraçaria nessa cotação de 1,91. Talvez um pouco mais alto, com o time martelando muito o Bragantino, talvez até no segundo tempo, pode ser interessante. Qual que é o grande problema aqui? O Atlético Paranaense já sofreu com contra-ataques, principalmente na Sul-Americana, onde ele subia para propor, ele encontrava uma equipe bem postada, subia para propor o jogo e ficava muito exposto para contra-ataque. Algumas equipes não o contra-atacaram, outras conseguiram fazer e complicou a vida do Atlético Paranaense ao ponto de tirar ele da classificação direta e jogar ele para o playoff. Ele teve que passar pelo Cerro. Então, o Bragantino, se escolher fazer um jogo reativo e encaixar os contra-ataques, o CAP pode acabar se complicando. Tá? Para mim é um jogo então de correção de preço. Não vou te indicar mercado de gols, a não ser que durante a partida você encontre o seguinte cenário: Bragantino perdendo por 2 gols de diferença e você tem que somar essa informação escolhendo sair para o jogo. Porque ele também pode no 2-0 ou perdendo por 2 gols de diferença, ainda assim ele pode se conter, pensando no jogo da volta. O que o Bragantino não pode fazer nesse jogo é sair daqui desclassificado. Então, o que ele vai tentar fazer? No máximo possível, se proteger e tentar ferir o Paranaense no contra-ataque. Acredito nisso, tá? Então, muita cautela. Vamos dar uma olhada rapidinho. O estilo de jogo do Bragantino fora de casa. Isso é uma coisa importante. É claro que muda em relação à competição, né? Mas eu quero pegar aqui jogos do Bragantino fora. Olha só. Contra o Cruzeiro, trocou superioridade. O Cruzeiro tinha a mesma cotação do Atlético Paranaense. Contra o São Paulo, jogou de maneira mais reativa, principalmente no segundo tempo. Contra o Barcelona de Guayaquil, jogou de maneira reativa, inclusive marcou um gol aqui, numa situação provavelmente de contra-ataque. Acabou de enfrentar o Atlético Paranaense no Brasileirão, pouco antes ali de perder para o Fluminense, e era favorito, marcou o gol e recuou. E se protegeu contra o CAP, principalmente porque estava com um jogador a menos. Mais um jogo fora de casa, deixa eu pegar mais um jogo fora de casa aqui contra uma equipe mais forte, Botafogo, olha só, jogando de maneira reativa, então é isso mesmo. Então muita cautela para você que vem abraçar nessa cotação do CAP, porque o Bragantino pode jogar de forma reativa por aqui e pode complicar a vida do favorito. Tá bom? Muito cuidado. CRB e Atlético Mineiro. O Galo, ele vem numa situação bem melhor no Campeonato Brasileiro do que estava vivendo antes, né? Aquele período terrível de goleadas para Flamengo, Palmeiras, Vitória, parece ter ficado para trás. E o Atlético vem numa sequência muito boa. Se a gente colocar os últimos jogos do Galo, venceu o São Paulo por 2-1, empatou com o Juventude. Teve um gostinho de derrota esse empate, porque o jogo foi no mando do Juventude em Brasília. É muito difícil vencer o Juventude lá na casa dele, e aí ele jogou em Brasília. O Criciúma conseguiu, né? O Criciúma teve mérito. Mas foi um jogo de massacre do Galo, onde poderia ter sido uma goleada do Galo até. Venceu o Vasco e venceu o Corinthians, né? Bons resultados que jogaram o Galo para cima na tabela de classificação. Vai enfrentar um CRB que na Série B é conhecido
por, dentro de casa, ter uma defesa muito sólida. Olha só, na classificação geral, o CRB está na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro Série B. Números praticamente na média, né? 6 vitórias, 6 empates, 5 derrotas. Nada de muito chamativo. Não sei se o CRB briga esse ano para subir, mas não é uma equipe assim tão fraca. Em casa, no entanto, o CRB é um dos melhores mandantes da competição. Por quê? Foi uma equipe que ainda não teve nenhuma derrota. Atenção, teve 6 vitórias em 9 jogos e em 9 partidas só tomou 4 gols. Então fazer gol no CRB é muito difícil, pelo menos no nível de enfrentamento da Série B. E aqui a gente vai usar um pouco do PDF de apoio e comparar esses dados, lembrando que o nível de enfrentamento é Série A contra a Série B, tá? Uma coisa que me chama a atenção por aqui, além da defesa do CRB, é uma equipe que tem um ataque bom. Geralmente a gente tem uma equipe que se defende muito bem, mas que não consegue atacar bem. Tem um ataque bom, coerente. É uma equipe que sai na frente em quase 60% dos jogos. Em quase 60% dos jogos também não sofreu gol. E em apenas 11% das partidas, praticamente ali em 1 ou 2 partidas, ele não marcou. O Galo não é uma equipe que sai tanto na frente do placar fora de casa, no Brasileirão. Falhou em marcar relativamente pouco, tem uma média de gols até alta, mas sofre com muita frequência. O Galo sofre em quase todos os jogos do Campeonato Brasileiro fora de casa. Não vem numa sequência no Brasileirão fora muito boa, né? Se não me falha a memória, foi uma derrota para a equipe do Botafogo e um empate contra o Juventude. Como eu falei, para mim esse empate também com gosto de derrota. O CRB tem um aproveitamento muito bom, isso quer dizer que se ele recuar para proteger a sua área, ele pode punir o Galo no contra-ataque. O Galo também tem um aproveitamento muito bom e também pode se adaptar no jogo reativo. O primeiro tempo do CRB é melhor e o segundo tempo é parelho. O que a gente tem que lembrar? O nível de enfrentamento é diferente. Enquanto o CRB está brigando talvez por subir, o Galo já está na primeira divisão. De novo, não vou olhar muito para gols por aqui, pelo menos no cenário de pré-live, vocês já entenderam o contexto. Para mim, o favoritismo do Galo ele é justificável, tá? Mas obviamente ele vai contar aqui, provavelmente, com o ambiente hostil do CRB, da torcida do CRB. O empate para o Galo não é ruim, porque ele define em casa. Então ele já sabe que vai enfrentar um adversário que sabe se defender, que tem um ataque que pode ser traiçoeiro. Então eu acho muito difícil o Galo, que já está ali talvez numa mini crise nos bastidores, ele se expor tanto num jogo de ida, já que ele define na sua casa. Então provavelmente essa cotação do Galo, ela é boa, ela é justa, mas ela não é fácil de você abraçar, porque o empate não é ruim. Quando o empate não é ruim para uma equipe, fica muito difícil de você confiar para trabalhar a favor dela. E um empate para o CRB, dado as circunstâncias de um time de Série B e Série A, também não é ruim. Pensando em 2 empates, o CRB pode tentar passar nos penais, né? Então, é claro que seria lindo poder vencer o time do Atlético na sua casa, mas nem sempre é possível, né? Então, acho que o CRB também não deve se arriscar tanto. Para mim é um jogo difícil. Vou trabalhar aqui como correção de preço. Não te indico trabalhar a favor do Galo, porque uma vitória aqui, obviamente, ela é até esperada, mas ela não é necessária em relação à classificação. O Galo pode definir em casa. E para gols, eu sigo de fora, principalmente nesse jogo, porque eu tenho um ataque do Galo que é bom, mas não é espetacular, um ataque do CRB que é bom, mas não é espetacular, uma defesa do Galo vazada, mas uma defesa do CRB sólida. Então, se o CRB também escolhe fazer um jogo mais defensivo, esse jogo tende a ser amarrado e até pode ser um jogo under. Se o CRB não compactuar com essa minha ideia, se ele não quiser fazer um jogo defensivo, se ele partir para cima do Galo, aí ele vai abrir um precedente de jogo de contra-ataque do time do Milito, que é forte. Aí o CRB pode acabar se complicando. Óbvio que também pode encontrar o seu gol, mas pode acabar se complicando. Não pretendo trabalhar gols nesse jogo, tá? Ele pode ser 3-3, 4-4, mas dificilmente eu vou trabalhar gols nessa partida. Flamengo e Palmeiras. Eu não estou comentando muito sobre desfalques, porque eu estou gravando um pouco mais antecipado e eu não tenho informação sobre todas as equipes, né? Geralmente aparece aqui nos aplicativos que a gente utiliza, mas aqui não está aparecendo para essa quarta-feira. Mas 2 desfalques importantes do Palmeiras contra o Flamengo são
o Piquerez, que talvez até perca até a temporada inteira, né, por lesão, e o Estevão. E esse desfalque para o Palmeiras, ele é crucial. O Estevão hoje, né, já foi vendido, é uma joia do Palmeiras, ele é um diferencial muito grande. O Mike e o Murilo, se eu não me engano, já treinaram de manhã nessa terça-feira, nessa segunda, né? E provavelmente devem ir para o jogo, mas Estevão e Piquerez, provavelmente o Estevão deva ser um desfalque. E isso, claro, favorece a equipe do Flamengo, que também tem uma cotação abaixo de 2 por aqui. Das últimas vezes que eles se enfrentaram no Maracanã, o Flamengo venceu por 3-0, depois um empate 0-0 e depois uma vitória do Flamengo por 1-0, né? Isso em situações como mandante. Utilizando o PDF de apoio, nós temos um Palmeiras que vem de resultados ruins fora de casa, né? O Palmeiras vem também de derrota em casa para o Vitória. Isso gerou uma cobrança muito grande. Eu geralmente faço essa conexão, né, de último jogo com o momento, o que isso repercutiu, não só na questão do ambiente, mas também na questão de pressão, né? Você teve notícias ali, por exemplo, do Abel começar a cobrar os caras dentro do vestiário, né? E isso geralmente dá resultado, dá um resultado bom. Você tem geralmente uma resposta dos jogadores. Então o Palmeiras, ele vem desfalcado, provavelmente do seu melhor jogador, mas ele vem cobrado, ele vem para dar uma resposta. O Flamengo já está mais tranquilo, recuperou, entre aspas, a liderança agora com um jogo a menos contra a equipe do Atlético Goianiense e vem um pouco mais leve, né? O Palmeiras vem na cobrança, o Palmeiras não vem no amor, vem no ódio. Então provavelmente aqui é um time do Flamengo que deve ter a bola, que deve jogar de uma maneira mais propositiva em alguns momentos, mas o Palmeiras sempre foi muito perigoso no contra-ataque, sempre foi, tá? Talvez por falta do Estevão, isso até prejudique um pouco, mas provavelmente o Dudu deve jogar, provavelmente outros jogadores velozes devem jogar, mas é claro, o Estevão é muito diferenciado. Para o Flamengo, talvez jogar contra uma equipe que também possa o atacar, apesar do Palmeiras ser um bom time de contra-ataque, eu duvido muito que o Palmeiras vai só se defender nesse jogo. Acho que o Palmeiras também vai querer tomar conta em alguns momentos. Para o Flamengo talvez seja bom, porque o Flamengo não jogou bem nos últimos jogos que ele teve que propor contra equipes fechadas. E a gente pode inserir o Criciúma, o Flamengo demorou para virar o jogo e foi daquele jeito, contra o Cuiabá, né? Então, contra equipes que jogam muito fechadas, o Flamengo tem dificuldade. O Flamengo, o Tite principalmente, né? Gosta de chamar o adversário para cima, gosta de fazer uma ligação direta ali com o goleiro Rossi. Não sei se ele vai estar disponível para esse jogo, mas muito provavelmente sim. Então, eu não duvido que isso até favoreça também esse lado de um Flamengo reativo caso jogue em algum momento do jogo um pouco mais recuado. Em situação de vantagem no placar, isso geralmente acontece, tá? Então, acho que esse favoritismo do Flamengo ele é justo. O Flamengo ele falha pouquíssimo em marcar, geralmente marca gol dentro de casa. Copa do Brasil não é geralmente uma competição nessa fase com muitos gols. Palmeiras, de novo, vou repetir o que eu falei do Bragantino e do Atlético Mineiro. Palmeiras só não pode sair do Maracanã desclassificado. Então, se perder de 1-0, se conseguir um empate, se vencer o jogo por 1 ou 2 gols, seria excepcional, né? Até porque ele decide em casa diante da sua torcida. Então, para mim, é um jogo que tende a ser com troca de superioridade. O Flamengo deve dominar, não vou dizer um tempo inteiro, não deve ser um tempo de cada equipe, mas pelo menos boa parte ali do primeiro tempo, no início, naquela saída, naquela pressão inicial, dá para tentar aproveitar alguma correção de preço aqui contra o Palmeiras. O grande problema é, de fato, os contra-ataques, tá? O Flamengo tem tido dificuldade de jogar contra defesas fechadas e facilidade para jogar no jogo reativo. É só você ver como o Flamengo fica solto quando ele está na vantagem. Contra o Atlético Goianiense deu para perceber, o segundo gol do Arrascaeta foi uma jogada já mais trabalhada no jogo de contra-ataque, empurra, fazendo o adversário correr para trás, né? Então o Flamengo na frente aqui, caso o Palmeiras decida sair, o Flamengo tem vantagem para poder jogar nesse jogo reativo e tem muita qualidade. Agora, um jogo onde o Palmeiras escolhe mais se defender do que sair, um jogo onde o Palmeiras força na marcação, atrapalha bastante o Flamengo, não na saída de bola, mas no miolo ali onde o Flamengo tem as suas melhores peças de criatividade, começa a fazer bastante falta, tira um pouco desse espaço dos jogadores criativos, o Flamengo pode ter dificuldade para criar e esse jogo pode ir se arrastando, né? Pode ir ficando chato, pode ir se tornando até no caminho de um 0-0. Então, sinceramente, é um jogo que eu penso mais no mercado de correção de preço do que propriamente para mercado de gols. O Palmeiras precisa corrigir esses problemas fora de casa, mas como é um jogo de xadrez, como é uma eliminatória, empatar ou perder por um gol de diferença não é o final do mundo aqui para o Palmeiras, por isso que eu prefiro não olhar para o mercado de gols. Se você está vendo um Flamengo dominante e um Palmeiras que não contra-ataca e acha que é uma boa entrar a favor do Flamengo, tenta buscar pelo menos uma cotação um pouquinho mais alta, tá? Lembre-se que do outro lado
é o Palmeiras e é uma equipe muito forte no contra-ataque. Além disso, o Flamengo tem sofrido gol com muita frequência. Tirando o jogo contra o Atlético Goianiense, o Flamengo sofreu do Criciúma, do Fortaleza, do Cuiabá, do Cruzeiro, do Bahia, e a lista é enorme, né? O Flamengo em casa, em apenas 20% dos jogos não sofreu gol, sofre uma média de um gol por jogo, pelo menos no Campeonato Brasileiro, tá? Então, o Flamengo pode sim, nos contra-ataques, acabar se complicando. Para mim, o jogo para correção de preço está de bom tamanho. Não vou colocar como favorito que pode se complicar aqui, porque muito provavelmente até na hora do jogo a cotação do Flamengo até suba um pouquinho, mas o Palmeiras não precisa vencer. Ele precisa sair do Maracanã vivo. Só isso. Se puder sair classificado com uma vitória, obviamente seria excepcional. Quando eu falo classificado, seria com um resultado muito bom a seu favor. Tá? Atlético Goianiense e Vasco. Esse é um jogo extremamente parelho, né? Se enfrentaram recentemente. O Vasco venceu na casa do Goianiense por 1-0. Não foi um jogo bonito, tá? Os últimos jogos do Goianiense dentro de casa têm sido péssimo, né? O Goianiense, se eu não me engano, é uma das únicas equipes dentro de casa no Campeonato Brasileiro, e óbvio, eu estou usando dados do Brasileirão aqui para mensurar isso. O Goianiense é uma das únicas equipes no Campeonato Brasileiro em casa que ainda não conseguiu vencer, né? Olha lá, ó. É derrota, derrota, empate, derrota, empate, derrota, derrota, empate. Uma equipe que até saiu na frente, olha que loucura, né? Saiu na frente em 44% dos jogos. Foram 9 jogos, quase metade. E não conseguiu vencer nenhum. Então, quando está na frente, toma empate. E quando está atrás, não consegue buscar recuperação. É impressionante. Quando eu digo recuperação, não consegue virar o jogo, né? Tomou gol em todas as partidas, uma média de quase 1,7 gols sofridos por jogo. O Vasco, não tô aqui para só criticar o Goianiense não, tá? O Vasco não é esse suprassumo todo. Parece que aquela arrancada do Vasco já deu uma segurada, né? O Vasco é muito forte em casa, mas 2 derrotas seguidas fora de casa. Foi o primeiro a marcar em pouquíssimas situações. Contra o Goianiense foi uma delas, né? Sofre gol também com muita frequência. Sofreu 15 contra os próprios 15 aqui do Goianiense. A diferença é que o Vasco tem um jogo a mais. E os 2 ataques são ruins. Então, se eu já não vinha com uma expectativa para trabalhar gols aqui de maneira geral por conta dessa fase da Copa do Brasil, nesse jogo, então, eu não tô afim mesmo. Pode ser um 5-5, vocês podem até me sacanear aqui embaixo, eu não tô aqui para ser evidente. Mas realmente, nesses 2 ataques aí, eu tô fora, tá bom? Para mim, jogo para correção e olhe lá. Corinthians e Grêmio. Último jogo entre eles, 2-2, né? Tudo indicava um jogo under, 2-2. Assim como foi em 2023, não foi? Que também foi 4-4, onde tudo indicava um jogo under. Tem disso, futebol é essa maluquice que a gente adora, né? Alguma coisa dava sinal? Não dava. Eu vou apostar em gols então nesse jogo só porque nos últimos 2 jogos em relação ao Corinthians como mandante os jogos foram over? Não vou, principalmente por conta dessa fase da Copa do Brasil. Então, para mim, sim, o favoritismo do Corinthians ele é justo, tá? Por quê? Porque nós temos um Grêmio que é copeiro, que sabe jogar nesse tipo de competição, que vai tentar decidir com o seu mando. Não tenho certeza se na volta o Grêmio já vai poder jogar na sua arena ou não. Talvez sim, mas o Grêmio não vem para a arena do Corinthians para ser desclassificado no primeiro jogo. É copeiro, então o empate para o Grêmio aqui tá excepcional. Eu não duvido de um jogo under. Mas o último jogo foi 2-2. Mas eu, de novo, não duvido de um jogo under por aqui, porque o Grêmio sai daqui perdendo por 1-0, empatando 0-0 ou tendo uma vitória por um gol de diferença, não é um resultado ruim, pelo contrário, tá? Então, para mim, é um jogo muito amarrado. O Corinthians também tá numa crise danada no extracampo e precisa se classificar, não pode se arriscar. Para mim, é um jogo amarrado. Não duvido de um 0-0, de um jogo 1-0 para um dos lados e, sinceramente, um jogo para correção de preço. Não vou inventar moda para mercado de gols aqui. Confio no Corinthians? Não. Confio no Grêmio? Também não. Acredito que a cotação do Corinthians é justa? Sim, porque o Grêmio provavelmente vem para se fechar. Apesar de que o Soteldo, quando entra, não sei se o Soteldo vai estar disponível para jogar, mas o Soteldo fez um salseiro danado contra o Vasco, né? Mas foi lá no segundo tempo. Então, para mim, essa cotação do Corinthians é justa. O Corinthians deve dominar um pouco mais o jogo, mas eu não me abraçaria com ela, não me casaria com ela. Assim como na cotação do Flamengo. Acho justo? Acho. Apostaria a favor? No pré-jogo, não. Assim como no Paranaense. Acho justo? Acho. Apostaria a favor? No pré-jogo, não. Sem ver o que a equipe está apresentando, não vou apostar nada no pré-jogo. Porque primeiro, olha só, nesses 3 jogos, vou compactuar esses 3 jogos. Primeiro eu preciso saber o comportamento do Bragantino no contra-ataque, do Palmeiras no contra-ataque e do Grêmio no contra-ataque, para poder entender se vai valer a pena eu me expor
a favor de uma das 3 equipes aqui, em relação ao favoritismo. Depois eu preciso entender se o que esses favoritos estão fazendo em campo é o suficiente para furar uma defesa bem fechada. Se eles estão conseguindo balançar outra equipe, ou se é só chuveirinho na área. Porque se você ficar alçando sua bola na área, como pode acontecer nesses 3 jogos, você vai deixar o zagueiro ali com a cabeça machucada. Por quê? Porque ele vem de frente, é sempre mais fácil pro goleiro, pro zagueiro. Então, são estilos diferentes. Agora, tô vendo um jogo do Corinthians, jogo do Flamengo, jogo do Atlético Paranaense, onde o favorito tá muito bem, pode ser interessante no ao vivo. No pré-jogo eu não te indico, tá? Pra mim, em relação à complicação do favorito, eu não duvido que o Grêmio consiga segurar o Corinthians aqui em relação ao empate, seria um resultado muito bom. Não duvido que o Palmeiras consiga segurar o Flamengo aqui no empate, seria um resultado muito bom. E também não duvido do Bragantino. Porém, o Bragantino tem uma defesa um pouco mais frágil, né? E é bom tomar um pouco de cuidado em relação a isso. No jogo aqui dos dois, do Corinthians com o Grêmio traz os dados do brasileiro e puxa esse desempenho muito para baixo. O Grêmio é uma equipe que sofre 13 gols em 8 jogos, uma equipe que não saiu na frente do placar em quase nenhum jogo, sofreu gol em todos os jogos, falhou em marcar em 50% das partidas, e mesmo o Corinthians sendo pouco confiável, ele só perdeu em casa para o Botafogo no Brasileirão. Não é uma equipe que vence tanto, foram 3 vitórias só, mas também não perde tanto, né? Então o Corinthians acaba, se for para configurar essa resolução aqui, o Corinthians acaba, nesse comparativo, sendo um time um pouquinho mais confiável que o Grêmio, né? O recorte favorece um pouco o Grêmio porque ele já mostra uma melhora, mas o fator casa do Corinthians é forte, realmente, tá? Então o Grêmio vai ter que jogar muito bem defensivamente. Beleza? É uma noite de Copa do Brasil que gera muita expectativa, mas são jogos bem difíceis. Talvez a equipe que tenha mais facilidade, mas que não precise utilizar disso, é o Galo. Por quê? O Galo mineiro. Por quê? Porque ele não precisa da vitória, ele pode definir em casa. E o CRB não é uma equipe boba em casa. Pelo contrário, ainda não perdeu na Série B, jogando em sua residência. Vamos falar um pouquinho sobre a Liga dos Campeões. Nós temos o Rigas enfrentando o Bodoglin. O primeiro jogo foi 4-0 para o Bodoglin. Então é um jogo que é aquele tipo de jogo que você pensa no mercado de gols, porque o Bodoglin joga fora de casa, então o Rigas vai vir para cima com tudo, mas também tomar um pouco de cuidado em abraçar o favoritismo do Bodoglin, porque ele não precisa da vitória, tá? Não apostaria a favor do favorito aqui. Midtjylland contra o Santa Coloma, que eu não sei de onde é, com todo respeito. 3-0 para o Midtjylland no jogo de ida e o Midtjylland decide em casa. Aqui tá classificado, né? Vou ficar de fora. Partizan e Dinamo Kiev. Primeiro jogo foi 6-2 para o Dinamo Kiev. Que cacete que tomou o Partizan. Então eu também não apostaria a favor do Dinamo Kiev, mas olharia para o mercado de gols, tá? Maccabi Tel Aviv e Steaua Bucareste. Primeiro jogo 1-1, jogo parelho. Bom jogo aqui para uma partida complementar. Jagiellonia, que eu não tenho certeza se é assim, contra um time de nome difícil, Panevezes. 4-0 para o time polonês do Jagiellonia. Acho que é polonês, tenho quase certeza. E não apostaria a favor. Se fosse para trabalhar alguma coisa no mercado de gols, né? O time do Panevezes deve vir para cima no contra-ataque e vai acabar sofrendo. Dinamo Minsk e Ludogorets. 2-0 para o Ludogorets em casa, decide fora de casa. Também um jogo aqui cabível para mercado de gols. E o PAOK enfrenta o Borac Banja. Primeiro jogo entre eles na casa do PAOK. 3-2 para o PAOK em casa. Não está definido, hein? Não está definido. Jogo que pode até ficar amarrado, né? Porque o PAOK passa com empate. Então, cuidado. O PAOK tomou 2 gols em casa. Cuidado, hein? Não sei se é o jogo para gols ou se é jogo para o PAOK se complicar aqui. Toma um pouco de cuidado. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa antes da gente montar os nossos jogos complementares. Tem as Olimpíadas Femininas. O Brasil tomou a virada do Japão e agora enfrenta a Espanha. Que situação, hein, Brasil? Que situação. Pode não se classificar a seleção brasileira. Tomou uma virada do Japão no finalzinho, recuou, tirou a Marta. E aí, né, fez um penal ali bobo. A zagueira estava deitada no chão, bateu na mão dela. Depois uma saída equivocada, a jogadora japonesa aproveitou e encobriu. Fez um golaço. O Japão mereceu a virada, né? E agora, meus amigos, talvez pelo fato da Espanha já estar classificado, o Brasil ali tentar pegar um empatezinho e torcer para a Nigéria, mas o Japão é bem favorito contra a Nigéria, 1,44. A situação do Brasil é vencer ou vencer. E mesmo assim torcer para que o Japão se complique. Ou tentar fazer mais gols ali que o Japão, mas é provável que o Japão ainda vença e ainda faça saldo. A situação do Brasil não é fácil. Não duvido que a seleção brasileira seja eliminada já nessa fase, né? Então para mim aqui é um jogo interessante para olhar.
O Japão também é um jogo legal para se olhar. E os Estados Unidos já deve estar classificado, né? Aí, 2 vitórias em 2 jogos. Também pode ser um jogo complementar interessante. Eu não tenho acompanhado todos os jogos das Olimpíadas. Vamos montar aqui os nossos jogos complementares. Começando aqui em cima com o Independiente Medellín. Tá lá no meio de tabela, tô fora. O Egito, nenhum time que a gente está acompanhando. Inclusive, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, o Al-Ahly já venceu o Cerâmica Cleópatra por 4-1 e já passou de passagem agora o Pirâmides. Na Islândia, jogo de meio de tabela aqui, tô fora. Em Israel, não joga ainda nenhum dos 3 que a gente acompanha, pelo menos eu, tá? No Peru, Sporting Cristal, o Melgar e o Universitário, inclusive jogam um contra o outro aqui, ó. São as 3 equipes que eu tenho acompanhado. Leagues Cup, lá da MLS e Campeonato Mexicano, fica a seu critério acompanhar. Eu acho legal, principalmente pelo horário, tá? Copa da Argentina, não sei a fase que tá a Copa da Argentina. Copa da Austrália também começou agora. Eu acho que é isso, hein? Dos jogos que eu tinha marcado pra gente. É isso. Tem Conference League. Primeiro jogo entre o BK Hacking e o Dudelange foi 6-2 pro BK Hacking. Provavelmente um jogo pra gols. Aqui, ó, Áustria-Viena, primeiro jogo contra o Ilves. 2-1 pro Ilves. O Áustria vem pra cima em casa. É isso. Acho que tá bom de jogos complementares, né? Tá, vou deixar o link aqui embaixo para você acompanhar aqui no Radar Esportivo. Fica o espaço aberto para você me ajudar com complementos. Se você sabe de desfalques desses outros jogos da Copa do Brasil, por favor, comente aqui embaixo. Eu vou fazer questão até de fixar o comentário que você postar. Por quê? Porque isso ajuda muito a todos nós aqui que acompanhamos juntos o nosso BDM, né? Lembrando que esse é um planejamento feito para nós, para mim, para você, para todo mundo que acompanha. E quanto mais informação, melhor. Muito obrigado pela sua companhia. Bom trabalho nessa quarta e a gente se vê amanhã.